São consumidores conscientes que querem comprar de empresas que respeitam a natureza, não exploram a mão de obra e por essas e outras razões não estão à procura de lucro imediato a qualquer preço. Na reportagem de Leila Steinberg, vocês vão conhecer a prática do comércio justo e uma empresa brasileira que foi pioneira nessa tendência. Comércio equitable, fair trade, comércio justo. Tudo começou na Europa. Consumidores conscientes passaram a preferir aquilo que é produzido e vendido de uma forma correta, em que ninguém seja passado para trás. Se o método de plantio for tradicional, tanto melhor. Não vale trabalho escravo nem infantil. Não vale ter lucro exagerado em nenhuma fase da cadeia produtiva. E deve-se dar preferência ao que é sustentável, aquilo que não polui, que dá para reciclar e que usa matéria-prima orgânica. O comércio justo entrou no Brasil praticado por pequenas empresas, mas desde 2009, uma franqueadora de lanchonetes adota o conceito. A carioca Megamart é pioneira em levar a dezenas de franquias que começam a se espalhar pelo Brasil os princípios do fair trade. A erva mate usada para preparar a bebida vem de fazendas do sul do Paraná. O plantio não leva adubo químico nem pesticida. Essa erva chega a cada uma das lojas da Megamart e é ali mesmo misturada a água filtrada ou mineral para formar aquela espécie de chá de aroma intenso que nós brasileiros conhecemos. Não entra xarope, nem conservante, nem acidulante. Finalmente, depois de geladinha, a bebida vai parar no copo, em versões com e sem açúcar. Fátima Rocha, diretora executiva da franqueadora, diz que no começo enfrentou resistência, mas agora o que tem, e os franqueados sabem disso, é um delicioso diferencial. Você tem ainda uma camada da população que só bebe refrigerante. Então a gente desafiou esse mercado e conseguiu, né, formatar equipamentos que pudessem fazer. A gente tem unidades que vendem 400 litros de mate por dia. Então você imagina fazer a feitura desse mate. É uma loucura, mas a gente conseguiu equipamentos para isso. Se você disser para os meus franqueados hoje, olha, a gente vai tirar esse mate, vamos fazer ele industrializado, eu sou linchada. Né? Eles preferem ter o trabalho, mas sabem que a gente está vendendo na ponta um produto saudável de verdade. A Megamart surgiu no Rio em 94 e só abriu a primeira franquia em 2007. O crescimento foi rápido. Hoje são 7 lojas próprias e 48 franquias, a maioria ainda no Rio de Janeiro, mas já num processo de expansão nacional. O comércio justo entrou na história no ano passado, quando o comando da empresa se deu conta de que já tinha percorrido a parte mais difícil do caminho, que era justamente ter um mate natural. A Megamart já tem 20% dos fornecedores fazendo tudo conforme a cartilha do social e ecologicamente correto, como prega a World Fair Trade Organization, WFTO, a Organização Mundial do Comércio Justo. Quando chegar a 70%, recebe enfim um selo internacional. Quanto custa tudo isso? No primeiro momento, diz Fátima, custa é lábia, mais do que dinheiro, para envolver os tais fornecedores. O investimento que eu tive que fazer naquele momento foi muito mais de trazer os meus fornecedores para o Rio de Janeiro, levá-los até o Sebrae, fazer com que o Sebrae os conscientizasse de todo o processo, porque não adianta eu querer isso na ponta e eu não ter o apoio da retaguarda, que são os fornecedores e franqueados, são todos os envolvidos. Esse mês ainda a gente deve estar terminando todo o processo para a associação na WFTO, que é a Organização Mundial de Comércio Justo. E aí sim você já começa a desembolsar algum custo. E aí, depois disso, o próprio pessoal vem aqui para avaliar se eu realmente estou dentro desses princípios, porque eles só te certificam, claro, verificando. E aí sim, é uma consultoria pesada que você tem que pagar. Porque o produto orgânico, que é de melhor qualidade, não pode chegar até o nosso cidadão comum. Poder pode? Sem passe de mágica. Basta boa vontade, trabalho e alguma orientação. Nesse caso, vinda de Ana Asti, fundadora da ONG Onda Solidária e consultora do Sebrae do Rio de Janeiro. Foi ela a fada madrinha que atuou na transformação da Megamart em pioneira do franchising do bem. A gente no Brasil ainda não tem organizações do porte da Megamart
para trazer para o mercado nacional produtos efetivamente de comércio justo, né? Então eu acho que o pioneirismo está aí, porque quando a gente fala em comércio justo, a gente fala ainda muito em exportação, produtores organizados brasileiros exportando para a Europa, que é o principal mercado, principalmente para a Europa, né? E aí não, vamos trazer isso para o consumidor brasileiro, né? E a Megamart está com essa proposta. Ana explica a relação que, segundo ela, hoje é indissolúvel entre aquilo que é saudável para o consumidor e para o planeta e aquilo que faz bem para as relações entre o capital e o trabalho, na cadeia produtiva e na comercialização. Você não tem como desassociar meio ambiente de ser humano. Então, como consequência disso, de fato, você acaba tendo uma ligação muito grande entre produtos orgânicos e produtos de comércio justo. E é um dos princípios do movimento, né? Eu acho importante que as empresas invistam nesse segmento, que para elas vai ter um retorno muito bom. Eu acho essa conscientização fundamental. Eu acho que as empresas têm que ter parceiros que trabalham como ela trabalha. Senão, quebra o elo da cadeia, né? Quebra a confiança do consumidor. No momento, um dos objetivos da empresa é ter nas lojas morangos sem pesticidas para entrar nas saborosas mega misturas, como eles chamam, feitas com guaraná natural, vindo da Amazônia, como o guaramorango. São bebidas assim, além do mate, que fazem companhia aos salgados, vários deles integrais, ou ao pão de queijo, na versão tradicional ou de soja, sem glúten e sem lactose. A ideia é chegar tanto às minorias, como aqueles que têm restrições alimentares, quanto ao grande público. E aí, não adianta apenas ser saudável e de procedência bacana. Tem que ser relativamente barato, como o cardápio Megamart tenta ser, porque comércio justo pressupõe preço justo. E para ser justo também com a sustentabilidade, falta agora equacionar o problema dos copos de plástico. A gente quer reciclar, trabalhar com o processo de reciclagem ou ainda ter uma outra saída que aí a gente ainda está desenvolvendo, que é realmente a adoção de um copo mais caro. Mas essa ainda está, porque ainda, por incrível que pareça, né, ainda respeitar o meio ambiente é mais caro. O mate, erva originalmente consumida pelos índios guaranis, deu origem ao que hoje é um mercado disputado gole a gole por diferentes empresas. Há marcas poderosas que acabaram abocanhadas por multinacionais e há outras cadeias que oferecem lanches rápidos, regados a mate. Diante da concorrência, a estratégia de se diferenciar, adotada pela Megamart, vem dando certo. No ano passado foi escolhida a melhor franquia nacional no negócio de doces e salgados pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios e levou o prêmio Faz Diferença do jornal o Globo na categoria Razão Social pelo projeto Comércio Justo. O sucesso se traduz em números também. O faturamento, que bateu 34 milhões de reais em 2009, num crescimento de 49% em relação ao ano anterior, deve ultrapassar em 2010 os 50 milhões e meio, o que vai ser um avanço anual de nada modesto de 59%. O negócio dá lucro, mas segundo Ana, dá muito mais que isso. As pessoas que acabam optando por um alimento orgânico e de comércio justo, elas estão ali envolvidas numa cadeia produtiva de superação, né? Uma cadeia produtiva de crescimento, onde todo mundo ganha no processo produtivo. Essa é a grande diferença do comércio justo. Bom, o Mundo S.A. que falou de comércio justo e mostrou as barbearias do século XXI, termina aqui na chuva de Nova York. Se você quiser rever esse programa ou saber mais sobre empresas, negócios e muito sucesso, nosso site é g1.com.br/globonews. A gente volta na semana que vem. Até lá!